Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Oi, Kelly. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre a campanha do Setembro Amarelo, que vocês já devem ter ouvido falar por aí, né? Mas eu vou explicar para vocês sobre depressão, sobre suicídio e por que falar disso, né? É importante que a gente tenha conhecimento para que a gente possa ajudar pessoas próximas, talvez não tão próximas, mas que a gente possa ajudar pessoas, que a gente possa ajudar a salvar vidas, né? Então, essa semana eu coloquei no Instagram, nos stories, né, para vocês perguntarem, conseguir juntar todas as perguntas para sintetizar, né, e vou tentar respondê-las aqui, tá bom? Eu vou deixar a live salva para depois, quem não tiver, né, eu sei que nem todo mundo consegue conciliar os horários, então vai ficar salvo aqui no Instagram, para que vocês possam acessar, possam encaminhar para outras pessoas, tá bom? Enquanto isso, manda aí o link para as pessoas, convidando outras pessoas para participarem aqui com a gente, tá certo? Então vamos. Bom, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Ana Cláudia, Ana, né, que é como eu prefiro. Sou psicóloga clínica, atendo em BH, meu consultório fica em Belo Horizonte, mas também atendo online, já há mais de 5 anos no atendimento online também. Atualmente, né, é o atendimento com maior demanda devido à pandemia, mas já atendia antes também. Eu atendo hoje jovens e adultos, o público que eu trabalho. Tenho especialização em TCC, que é a Teoria Cognitivo Comportamental, em Sexualidade Humana e Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano, tá? Então vamos lá. Por que a gente tem o Setembro Amarelo? Não sei se vocês têm conhecimento a respeito disso, mas até antes um pouquinho disso eu gostaria de colocar aqui uma provocação para vocês, para pensar assim, quem conhece, né? Se você conhece alguém próximo de você que tem depressão, ou que já teve depressão, que está com depressão, enfim. Se depois vocês quiserem compartilhar aqui as respostas de vocês, tá bom? Se vocês conhecem ou já conheceram alguém com quadro de depressão, porque próximo ao nosso redor, muitas pessoas têm e a gente não sabe, tá? Então, daqui a pouco eu olho aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho. Mas vamos lá. Então, nosso Setembro Amarelo. Todo mês nós temos campanhas em prol de alguma questão de saúde, alguma atividade mesmo em busca de ajudar as pessoas. Então, seja para doação de órgãos, né? Todo mês a gente tem relação, algum mês dedicado a isso. E o setembro é dedicado porque no mês de setembro, no dia 10, né, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, por isso que nós temos aí o mês de setembro escolhido para ser a prevenção do suicídio também. Então, coincide aí com a data dentro do mês de setembro. E a nossa intenção é levar informação às pessoas para que as pessoas entendam o que é a depressão. Porque a gente fala, depressão é falta do que fazer, é mimimi, é chamar atenção, e não é, né? Depressão é uma doença psíquica e a gente precisa cuidar, muitas vezes, além do processo terapêutico, além da terapia, a pessoa muitas vezes precisa também de um tratamento medicamentoso com um psiquiatra, vai depender muito de cada caso, né? Então a gente precisa parar, né, de ouvir, de comentar e de julgar as pessoas pela condição psicológica dela. Todos nós temos problemas, não é assim que a gente fala? Pois é. Alguns conseguem lidar melhor do que outros, então a gente precisa estar respeitando a situação de cada um, né? Então a condição de cada um pode levar ou não a um sofrimento psíquico ao ponto de gerar uma depressão, tá certo? Então a depressão enquanto diagnóstico clínico psíquico, né,
tem literalmente uma depressão, né, uma queda lá no próprio cérebro, dentro do trabalho ali, né, que isso gera essa depressão, tá? Então eu não vou entrar em termos técnicos, que a gente está acostumado a falar muito em termos técnicos, então estou tentando falar de uma forma mais simples, porque eu sei que a maioria aqui não é da área, e esse é o público que eu quero explicar hoje, tá bom? Quem já é da área, tá todo mundo aqui já ciente de tudo isso. E que, inclusive, que podem acrescentar aí nos comentários também. Os colegas vão aumentar aí, né, as informações, tenho certeza. Então, vamos lá. Vamos pensar, então, dentro do suicídio. Por que a gente tem que falar do suicídio? A depressão é uma doença que, no estado máximo dela, pode levar a pessoa a ter um suicídio, a cometer um suicídio, né? De desistir da vida. Então, a gente fala que quando a pessoa está depressiva, ela não está só triste, ela não está só na dela, calada, ela também pode, não quer dizer que toda pessoa que está com depressão está pensando nisso o tempo todo, não, cada um tem uma reação, mas a pessoa pode querer cometer o suicídio. Algumas não querem, por diversas razões, não pensam em tirar a própria vida, mas desejam. Ah, mas bem que eu podia estar atravessando a rua ali, vir um carro e me atropelar. Ou bem que eu podia acontecer alguma coisa aqui agora e ter, né, alguma coisa no coração e morrer. É o desejo de morte. E isso sinaliza que a pessoa realmente não está bem, que ela está sofrendo, tá? Então, vamos falar de dados, porque para a gente falar da importância a respeito desse contexto de trabalhar, né, a depressão, a gente precisa entender por quê, né? Como que a gente chega a essa conclusão? É através das estatísticas. Acho que quase tudo de campanha hoje, principalmente na área da saúde, se a gente for trabalhar alguma coisa, a gente vai precisar ter aí esse suporte da estatística. Então, hoje no Brasil, nós temos a média de 32 pessoas que tiram a vida por dia. Então, 32 pessoas diariamente cometem suicídio, tá? Aproximadamente no mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa. Então, durante um ano, mundialmente, a média é que 1 milhão de pessoas tiram a própria vida, tá? E aí algumas pessoas, a gente sempre escuta vários comentários, né, a respeito do que pode, mas fulano foi fraco, foi falta de fé, enfim, as pessoas julgam, né? É um assunto que a gente não sabe lidar, muitas vezes a gente não sabe como apoiar e a gente acaba julgando, tá? E eu gostaria que vocês pensassem o que vocês já ouviram falar sobre a depressão, sobre quem tem depressão. Quais são os comentários mais comuns que vocês escutam por aí, tá? Algumas besteiras, vou falar bem em português, claro, assim, né? A gente escuta bastante, né? Muitas vezes por falta de conhecimento, por isso que a gente tem que estar aqui falando, mas muitas pessoas têm conhecimento, mas preferem julgar do que ajudar. E a nossa intenção com a campanha do Setembro Amarelo é exatamente de levar a informação para que mais pessoas consigam ajudar outras pessoas, tá certo? Então, tá, Ana, mas então o que eu vou conseguir observar? Quais são os sintomas, os sinais que eu tenho que prestar atenção na pessoa que pode ser depressão? Então, a pessoa que está com aquele humor mais deprimido, sempre para baixo, que muito pessimista, para ela, as coisas para ela nunca funcionam do ponto de vista dela, ela fica mais isolada, muitas vezes irritada, muitas vezes mais ansiosa, com muita angústia, né? Ela começa a perder a vontade de fazer as coisas que normalmente ela fazia. Se ela estiver trabalhando, isso pode afetar a produtividade dela no trabalho, pode afetar o convívio social dela, porque ela não vai querer sair, tá?
Então, tudo isso são alguns sinais básicos, assim, que a gente comenta com maior frequência. Outras coisas que a gente pode estar observando aquela pessoa que é sempre muito alegre, muito comunicativa, e aí ela de um tempo pra cá tá diferente, mais fechada, né? Não interage. Opa, o que tá acontecendo? Se a pessoa tá com alterações no sono, apetite, então ou tá dormindo demais, tá muito sonolenta, ou não tá conseguindo dormir direito, ou tem insônia, ou quando dorme naquele sono leve, acorda toda hora, não tá descansando. E o apetite, ou o aumento ou a diminuição do apetite, pode ser também tanto de um lado quanto de outro. Atenção, concentração, né, foco, raciocínio no trabalho, nos estudos, memória também, porque a pessoa não está prestando atenção, não está dando conta disso. A tendência é que ela também se esqueça de compromisso, fique mais aérea, isso pode acontecer com frequência. Na vida sexual, no casamento, por exemplo, redução do interesse sexual, né, da própria libido, a pessoa não tem vontade. Se ela não está bem, também ela não vai querer mais nada, né? Normalmente é uma pessoa que vai querer ficar mais deitada, mais no canto dela. Se ela tiver uma rotina, provavelmente ela vai ter que fazer um esforço muito grande para dar conta, e isso é penoso, né? Então vai afetar a autoestima, a pessoa vai ficar mais insegura, vai começar a olhar para ela com outro olhar, ou melhor, nem olhar para ela, vai deixar de se valorizar, de reconhecer suas qualidades, sua capacidade, enfim. O sistema imunológico também pode ser afetado, então se a pessoa está passando mal com muita frequência, também pode ser um sinal para a gente prestar atenção aí o que está acontecendo além disso. Processos inflamatórios, tá? Tem a ver com a saúde. E aí outro detalhe que é extremamente importante a gente olhar nessas horas os pensamentos sobre morte, né? O desejo de morrer, comentário que às vezes a pessoa fala, preferia estar morto, minha vida não vale nada mesmo, já deveria ter morrido, ou queria dormir para sempre, não acordar mais, queria desaparecer. Essas falas a gente também fica em alerta, né? Porque pode ser uma indicação. Por que eu tô falando que pode ser? Porque outras situações também podem acontecer ao ponto da pessoa pensar tudo isso ou ter esses sintomas. Então, para a gente ter certeza que é uma depressão, somente com a avaliação de um profissional, tá, gente? Por isso que é importante que a gente oriente, a gente vai ficar atento, mas vai orientar que essa pessoa procure, então, um profissional para que ele oriente, para que ele tire avalie todos esses sintomas para ver se realmente é depressão ou não. Afinal de contas, todos nós, dependendo da situação, podemos sim ter momentos que não quero sair da cama, não tenho pingo de vontade de ir lá para aquela empresa, trabalhar naquele lugar e tal. E aí não necessariamente é uma depressão, pode ser simplesmente algo relacionado ao trabalho que ela não quer mais, não está satisfeita. Então a gente tem que saber diferenciar, tá? Eu citei aqui situações que podem influenciar, né, no caso, esses sintomas que são, no caso, para a gente observar aí, que pode ser um alerta para quem está com depressão, tá bom? Então fica aí essa observação. Vai depender, além dessa observação que eu falei, que os sintomas podem estar juntos ou separados, uns vão ter mais sintomas, outros menos, e também a intensidade desses sintomas, tudo isso a gente também fica em alerta o tempo todo para pontuar. Então, teve algumas pessoas que perguntaram assim: Ana, mas quais são os fatores de risco? O que me leva a poder ter depressão? O que pode ser? Histórico familiar, ou seja, alguém da família que já teve depressão, isso aumenta a chance? Sim, facilita, né? Favorece aí uma chance da pessoa desenvolver depressão. É certo? Meu pai ou minha mãe já tiveram depressão, então eu vou ter depressão? Não necessariamente. Pode ser, você tem a possibilidade de desenvolver, né, mais do que se seus pais não tivessem tido depressão,
tá bom? Então isso também é uma coisa que a gente tem que ter atenção, porque tem pessoas que muitas vezes chegam no consultório apavoradas, com muita angústia, porque o pai ou a mãe foi diagnosticado com depressão, então eu também tenho depressão. Nem sempre, tá, gente? Então a gente precisa ter esse cuidado. E muitas vezes a pessoa fica tão preocupada, tão desesperada, e isso não sai da cabeça dela, muitas vezes ela não busca o apoio, e se tem algum familiar com esse contexto, né, dentro, né, que está no quadro de depressão, sim, realmente, se o cuidador não se cuidar, ele pode vir a desenvolver a depressão. Então, por isso que a gente tem que ter a atenção o tempo todo, né? Transtornos psiquiátricos, quando a pessoa já tem algum transtorno, né? Então, aquilo pode levar na verdade, quando afeta a saúde, né, gente? Seja saúde mental, seja saúde física, doenças crônicas, por exemplo, dentro nesse contexto aqui, quando a gente está doente ou alguém próximo a nós que nós gostamos muito fica doente, claro que a gente vai sofrer, né, aquele baque, e isso pode afetar e levar a uma depressão. Não é certo, tá, gente? Nós estamos falando de possibilidades, ok? O estresse, a ansiedade, quem sofre com isso também pode desenvolver uma depressão. Pode, mas nem sempre, é uma possibilidade. Eu tô sendo, né, repetitiva nisso aqui, porque é para ter esse cuidado mesmo, tá? Traumas, processo de luto, né, as perdas que a gente tem, então isso também pode levar a uma depressão. Situações familiares, com amigos, conflitos, né? Conflitos conjugais também pode levar. Uso de álcool, drogas. E agora também uma coisa que tem aumentado muito, quadro de depressão com pessoas que estão desempregadas ou que pequenos comerciantes, né, empresários que perderam o próprio negócio, enfim, então também é uma possibilidade. Afinal de contas, a pessoa está ali lutando por aquilo e aí de repente não dá certo, então vem e vários problemas juntos, né? Isso pode sim também levar a uma depressão, tá certo? E o suicídio, quando a pessoa chega nesse extremo, tá no topo da depressão e pensa realmente em suicídio, porque nem todo mundo que tem depressão, como eu já disse, pensa ou quer fazer, né, algo. Muitas vezes a pessoa, algo podia acontecer comigo, caiu um raio na minha cabeça, mas se a pessoa está pensando no suicídio, se a pessoa comete o suicídio, ela com certeza, de alguma forma, ela está tentando se comunicar com a gente. Ah, Ana, mas como assim? Eu não acredito que a pessoa tira a própria vida à toa, do nada. Ah, hoje não tem nada diferente para fazer, vou ali, né, tirar minha vida. Não, gente. O suicídio, a gente fala que é o extremo da dor, né? É quando a dor tá tão grande dentro da gente que a gente não sabe como aceitar, como lidar, o que fazer, como que eu tiro isso de dentro de mim. Já tentei tudo, não resolve, não dá certo. Então o sofrimento é tão grande, né? E a pessoa acaba tomando essa decisão, tá? Então a gente precisa respeitar quando isso acontece e não julgar. Porque com certeza essa pessoa estava sofrendo um sofrimento tão grande que ela não encontrou outra alternativa. Porque se ela tivesse encontrado, ela não teria feito isso, né? Mas ela poderia ter feito isso e aquilo. Sim. Para quem está de fora, a gente enxerga as possibilidades. Mas quem está ali, nem sempre. Ou talvez a pessoa não recebeu apoio, né? Então, por isso que a gente está aqui, nós estamos aqui falando disso, para que a gente consiga auxiliar mais pessoas e evitar, né, que outras pessoas tirem a própria vida, que esses números vão reduzindo cada vez mais nessa estatística e que isso, né, não aconteça tão fácil como tem acontecido atualmente, né? A gente fala em prevenção quando a gente começa a olhar dentro dessas estatísticas
de suicídio, cerca de 9 pessoas, a cada 10 pessoas, 9 que recebem ajuda, que recebem esse apoio, elas conseguem evitar, né, o suicídio. Ou seja, por isso que o apoio, o tratamento, esse acompanhamento é importante. Hoje em dia a gente tem o Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV aqui no Brasil, que tem um número direto para contato, gratuito, que é 188. E as pessoas que estão pensando em suicídio, que estão com a depressão muito forte, que estão precisando desabafar, podem ligar nesse canal, conversar. Lá eles têm uma escuta, né, treinada para isso, orientam, encaminham, muitas dão dicas, né, de como buscar o atendimento em cada cidade, enfim. Então hoje nós já temos esse canal aqui no Brasil, que é o CVV, depois vocês podem procurar no site, nas redes sociais, tá? E o número de contato, que é gratuita a ligação, tá bom? É o 188, tá certo? Depois vocês dão uma olhadinha aí. O que a gente faz, então, para prevenir? Ana, então eu quero cuidar da minha saúde mental, cuidar da minha saúde de todas as formas possíveis para eu não ter depressão. O que eu faço? O básico de tudo, gente, tudo que eu coloco aqui no Instagram de conteúdo, eu estou falando disso, vocês vão escutar isso nos consultórios também, vários médicos vão falar, que é o quê? Alimentação saudável, atividade física, ter um sono regular, né? Ou seja, eu tenho horário para deitar, para dormir, para acordar, não fico até de madrugada no celular, que hoje o povo, né, é o grande vício. Então isso favorece, né, na nossa saúde de todas as formas. Combater o estresse. Mas Ana, como que eu vou fazer isso? Minha vida é uma loucura. A gente precisa reservar alguns minutos. E isso, gente, é para sobrevivência, tá? Então, quem aí já está, que percebe, né, que sofre de estresse, ou que já tem ansiedade, enfim, precisa encontrar momentos, nem que seja alguns minutos na semana. Se puder, todos os dias, melhor ainda. Mas ter um momento de lazer, de autocuidado, nem que seja para sentar e não fazer nada. Ana, não consigo fazer isso. Muita gente, eu escuto muito isso no consultório. Não sei fazer isso, não sei não fazer nada. Então faça algo, mas faça algo por você, que vai te fazer bem, né? Tem um momento de autocuidado ali, alguns minutinhos para você. Ligue para um amigo, vai visitar um familiar, aquilo que te faz bem de alguma forma, tá? Então a gente precisa ter mais momentos fazendo ou estando com aquelas pessoas que a gente gosta ou fazendo aquilo que a gente gosta. Evitar o consumo em excesso, principalmente, né, de álcool e drogas, porque eles podem levar a esse quadro. Fazer terapia, que também a terapia, ela não é uma fonte que a gente tem que buscar só quando as coisas estão no extremo. Não, a gente pode fazer terapia para prevenir, né? Para evitar que chegue ao extremo, exatamente nesse ponto. E a nossa chance de evitar situações mais graves é muito maior, porque tudo dentro da saúde que a gente trabalha com prevenção, a nossa chance é maior de evitar algo pior, tá bom? Então a terapia também entra dentro desse conceito, prevenção. E caso a pessoa já esteja em tratamento, procurar não interromper esse tratamento até o profissional, né, indicar, seja acompanhamento pelo médico, acompanhamento psicológico, até ele ter alta desses tratamentos. E se faz uso de medicação, gente, isso, se vocês tiverem alguém próximo de vocês, é muito importante prestar atenção nisso. Pedir, né, orientar, ficar atento para que a pessoa não interrompa a medicação. Muitas vezes a pessoa está fazendo um tratamento e interrompe aquele tratamento ou toma a medicação a hora que quer, o dia que quer. Hoje eu não vou tomar porque hoje eu vou, sei lá, vou reunir com os amigos, vou beber alguma coisa e não posso tomar o remédio.
gente, não vai fazer efeito, tá? E os efeitos colaterais com isso vai bagunçar o organismo da pessoa e pode ser um risco maior, tá bom? Então é outra coisa que a gente também precisa ficar de olho. E qual que é o tratamento? Da depressão, além da terapia, que nós já falamos aqui, o tratamento médico, que é com o psiquiatra, porque dependendo do caso vai precisar entrar com a questão medicamentosa, né, com acompanhamento medicamentoso também. E também incluir todas essas ações que eu falei aqui agora para prevenção. Mas, Ana, mas se é para prevenção, a pessoa já está com a depressão, como que isso vai ajudar? Vai ajudar, porque vai ajudar a reduzir, a diminuir a intensidade dos sintomas que ela tem, tá certo? Então, são as formas que a gente tem mais benéficas, que tem um resultado comprovado aí realmente, né, dentro desse contexto da depressão, ok? Aí algumas pessoas perguntaram, e eu achei muito interessante que esses dois últimos pontos que eu vou falar aqui, é o que mais aconteceu de perguntas, né, lá nos stories. Como que eu posso ajudar alguém com depressão? E o que eu não devo dizer a alguém com depressão? E aí eu já fiquei assim, provavelmente tem algumas pessoas que já conhecem, já estão assim, Ana, me ajuda aí, manda a solução pra gente. E também, tá, mas e o que eu não devo dizer? Porque muitas vezes algumas pessoas provavelmente já passaram por situações desagradáveis, porque tem hora que é melhor a gente ficar calado do que falar aquilo que não deve, não é assim? Então a gente fica sem saber como agir porque não sabe se vai estar ajudando ou atrapalhando. Então trouxe aqui algumas pontuações para vocês, tá certo? Pessoal que tá chegando aí, oi gente, Marcela, Vanessa, Cleide, Deise, Leandro, todo mundo aí legal. Vou continuar aqui, mas depois vai ficar gravado também, tá? Então, como que a gente pode estar ajudando? Primeiro, eu vou prestar atenção em tudo isso que vocês ouviram aqui hoje. Oi, Cris, tudo bem? Respeite as pessoas, o espaço delas, porque eu escuto muito que algumas pessoas falam assim, mas fulano não quer ajuda, não aceita ajuda, ou a gente chama para sair, tenta interagir, a pessoa não aceita. Muitas vezes não é que ela não aceita, não é que ela não quer, é porque ela não tá dando conta, tá? Então não desista. Chame 1, 2, 3, 100, 1000 vezes se precisar, tá bom, gente? Tenta envolver aquela pessoa de alguma forma ali para ela sair com vocês, interagir ali, mas não desista não, tá bom? E em outros momentos, a melhor coisa a se fazer é oferecer o seu silêncio, porque às vezes ela só quer a sua companhia, senta do lado dela, tá? Não fica perguntando se ela não quiser falar, tá certo? A pessoa ela vai te orientar, ela vai demonstrar o que ela dá conta e o que ela não dá conta. Perguntou, ela não respondeu ou não deu conta de responder, deixa, mas se faça presente. Ligue, chama para sair, procura visitar, manda uma mensagem sobre outros assuntos, não pergunta, e aí, como é que você tá hoje? Você melhorou? Nesses casos, ela não vai melhorar da noite pro dia, tá? Então a resposta provavelmente é que ela não melhorou. E aí, ou ela não vai te responder, porque isso reforça para ela que ela não melhorou, que ela não deu conta, é isso que a pessoa pensa, e acaba que ela se afasta mais, tá bom? Então incentive essa pessoa a procurar um profissional. Você pode estar conversando com ela quando surgir essa abertura. Ana, mas ela não aceita, não consigo conversar com a pessoa a respeito disso, ela não aceita ajuda. Se você conhece algum familiar, alguma outra pessoa mais próxima dela, busque a ajuda dessas pessoas também, para que juntos, né, quem sabe, às vezes a pessoa escuta mais um do que o outro. Algumas pessoas não escutam os familiares, escutam uma pessoa mais, né, fora do lar, né? Então, como a gente tem aquele ditado, os santos de casa não faz milagre, né?
Então, às vezes ela vai escutar um amigo, mas não vai escutar alguém ali de dentro da casa dela. É mais fácil, então, a gente buscar contar com apoio. Oi, Ideia! Tudo bem? Então, que mais que a gente pode fazer para ajudar alguém com depressão? Incentive que ela faça atividades prazerosas, coisas que você sabe que ela gostava de fazer, que ela deixou de fazer. Convide, crie atividades. Eu sei que agora, principalmente, né, que a pandemia, esse período aí foi um período bem crítico, tá, para quem estava com depressão. Mas as pessoas também conseguem se fazer presentes, foram muito criativas de certa forma, e isso foi muito bacana. Tive esses retornos bem legais, assim, sabe? De como os amigos, os familiares, que não podiam estar ali junto, não podiam passear, viajar juntos, mas criaram outras formas de ajudar aquela pessoa para ela não se sentir sozinha. Então a gente também consegue ser criativo até nisso, né? Uma coisa que você também pode fazer para ajudar uma pessoa com depressão é ler, se informar. Porque isso em tudo, tá, gente? Tudo que tem a ver com saúde, a gente precisa, se a gente não é da área, a gente tem que se informar. Se a gente é da área, a gente tem que se informar ainda cada vez mais, porque as coisas vão mudando e a gente tem que atualizar. Então, leia, se informe, pesquise, procure saber, pergunte a alguém que já vivenciou algo do tipo, para ter alguma ideia, alguma sugestão para ajudar quem está aí do seu lado, ok? Busque serviços de apoio que pode ajudar essa pessoa, igual eu falei, de CVV, né, o Centro de Valorização da Vida. Vocês podem estar indicando para essa pessoa ligar, para conversar. Se ela não quer conversar com você, talvez ela não vai se sentir à vontade, vai ter vergonha. As pessoas, quando estão com depressão, elas ficam com muita vergonha, elas têm muita dificuldade de pedir ajuda, elas acham que tudo elas estão incomodando o outro. Então isso tem a ver com a questão também da baixa autoestima, né? Porque ela não está se sentindo bem, está se desvalorizando. E aí uma forma que você tem, então não precisa conversar comigo, se você quiser conversar com um profissional, eu vou procurar saber. Leve indicações de profissionais, né? De um médico, de um psicólogo, se for questão de álcool e drogas, os recursos que tem na cidade, na região que ela mora, tá? Para que ela consiga ter opções. Olha, eu sei que você não quer conversar comigo, não tem problema, mas eu trouxe aqui para você algumas opções. Ofereça, tá? A gente consegue, muitas vezes, com isso, fazer com que a pessoa dê um passo à frente muito importante. E, se for o caso, dependendo do laço que você tem com essa pessoa, faça terapia também, tá? A terapia não tem que ficar só para quem está com a depressão, mas para o cuidador ou aquela pessoa que está ali no convívio direto, seja parceiros, amigos muito íntimos, né? Que tem uma convivência muito grande, familiares, pai, mãe, irmãos, enfim. Muitas vezes a gente também precisa se cuidar para conseguir ajudar o outro. Muitas vezes não, né? Isso é sempre. Mas quando eu tô falando da depressão, se a gente não se cuidar, a gente pode chegar ao ponto de daqui a pouco eu também estar com depressão. Tá certo? Então é nesse sentido que eu pontuei aqui, que você também pode fazer a terapia para evitar chegar aí ao quadro de depressão com uma pessoa que está ao seu lado. Ei, Lu, saudades também. Então, o que eu não devo dizer para quem tem depressão? É engraçado, né, que as pessoas perguntam o que não deve dizer e não o que dizer, né? O que dizer, como eu disse, é estar presente, porque a própria pessoa vai sinalizar para você. Mas o que eu não devo dizer já é algo bem bacana, porque você já está assim, mostrando a sua atenção, a sua preocupação. Olha, eu quero ajudar, então me ensina, porque eu não sei o que eu falo. E a gente quando gosta da pessoa, o que a gente quer? Abraçar, cuidar, tirar daquele poço, tirar a pessoa daquele lugar
mas a gente não tem esse poder, tá? Então nós temos esse limite e a vida é do outro, nós precisamos respeitar o limite do outro também. Então nós temos o nosso limite e o outro tem o limite dele. E nós precisamos respeitar essa linha, porque senão a gente ultrapassa e ao invés da gente ajudar o outro, a gente pode piorar. Ele vai se sentir invadido, enfim, pode acontecer várias situações ali dentro, né, junto com aquelas emoções que já estão todas bagunçadas dentro daquela pessoa, tá certo? Então, o que que eu não devo dizer? Por exemplo, você não tem motivos para estar assim. Por que você tá assim? Ninguém tá assim porque quer, né? Então, motivo tem, e é o motivo dela, é o jeito dela de lidar com aquilo, é a forma que aconteceu dentro da pessoa. Lembrando que a gente não tá dentro da pessoa para entender, para ver, para enxergar. Sentimento, emoção é algo que a gente sente, vivencia. A gente compartilha com o outro descrevendo, né? Então, por isso que a gente fala tanto dentro da psicologia da empatia, de se colocar no lugar do outro. Não no sentido de que, mas se fosse eu, faria assim, assim, assado. Não. Eu estou falando de empatia, de me colocar no lugar do outro, de tentar, pelo menos tentar, imaginar, fechar os olhos, literalmente, imaginar o que aquela pessoa está passando, com aquilo que ela trouxe para mim. Aquele choro dela, aquele isolamento dela. Como que a pessoa chega a esse ponto? Não deve ser fácil. Então, tá? É nesse caminho de empatia que a gente precisa percorrer. Aí vai ter gente que vai virar para a pessoa e vai falar assim: você está sendo ingrato, você está sendo egoísta, né? Com as pessoas à sua volta, você está sendo ingrato com a vida. Não é, né, gente? Não é. A pessoa, se ela estiver com alguma ação, talvez com um julgamento, que o outro vai julgar que ela está sendo egoísta, porque ela não deve estar dando conta nem dela, quanto mais das outras relações, tá? Outra pessoa também, às vezes, né, algumas pessoas viram e falam assim: mas seus problemas são tão pequenos em vista do fulano. Você viu fulano, você ficou sabendo o que aconteceu com fulano, então você tá aí, jovem, com saúde, não sei o que. Você não tem que se preocupar, você não tem que ficar assim. Você tá julgando, você não tá ajudando. Não há razão para você se preocupar. Né? Se eu tô preocupado, se eu tô com medo, se eu tô inseguro, é porque tem uma razão dentro de mim para aquilo. Muitas vezes eu também posso virar pra pessoa e falar assim: não faça isso com você. A pessoa não escolheu fazer isso, ela não acordou de manhã e falou assim: quer saber? Hoje eu vou começar minha depressão. A gente não escolhe dessa forma, né? A gente não escolhe ficar doente, a gente não quer isso. E se a pessoa fala, se ela deseja ficar doente, ter alguma coisa ruim, é porque ela já não tá bem, já tem alguma coisa errada acontecendo ali com ela. Outra coisa que também é muito comum da gente ouvir é: mas você é tão bem sucedido. Quando é uma mulher, um rapaz, né, uma pessoa jovem: mas você é tão bonito ou tão bonita, você tem uma carreira tão bem sucedida, você tem uma família tão linda. Sim, a pessoa que tem depressão, ela não tem cara para diferenciar isso. A gente vai andar na rua e vai falar assim: aquele tem depressão, aquele não tem depressão. Não. Se a gente for pensar aí no público famoso, porque é o que chega pra gente de informação, por quem é famoso, né? Quantos famosos, bonitos, ricos, isso eu tô falando de homem e mulher, tá, gente? Tô só falando no geral aqui. Muitas vezes
né? A maioria se é famoso porque tá com a carreira bem sucedida. E aí? Também não deu conta. Alguns tentaram, outros conseguiram, né, tirar a própria vida. Outros não fizeram isso, mas tiveram ou têm a depressão. Então, depressão não tem cara. Pode acontecer com qualquer pessoa. Comigo, com você, com a pessoa do seu lado, com a pessoa à sua frente, com todas as pessoas. Também não escolhe idade. Até criança pode ter depressão. Tá certo? Os nossos idosos, por exemplo, esse ano, têm tido um índice muito crescente de casos de depressão com os idosos devido a essa questão da pandemia, porque não pode sair de casa. Muitas vezes a vida já era mais limitada e aí cortou, foi tudo. Então, claro que a pessoa pode chegar aí a desenvolver esse quadro também. Por isso que a gente tem que ter mais atenção ainda, além do vírus, também com a saúde mental dos nossos idosos, né? Acho que de exemplos, assim, que eu me lembre mais, os mais comuns, assim, do que eu não devo dizer, são esses. Mas tudo dentro desse contexto de julgamento, eu quero que vocês tenham em mente que é importante que a gente evite, tá? Então, muitas vezes você vai simplesmente sentar, abraçar, chorar junto se você sentir vontade. Ah, mas eu não posso chorar, eu tenho que segurar, eu tenho que ser firme, Ana, porque, né, eu tenho que, sei lá, meu filho, minha mãe. Não, você pode chorar também. Claro que tem hora que você vai ter que segurar as pontas, porque alguém precisa segurar ali, mas tem hora que não. Somos humanos, né? A gente tem emoção, então deixa a emoção vir. Se não fosse pra gente sentir, a gente não teria. Então, até a tristeza, o medo, essa insegurança, todos os sentimentos, todas as emoções, nós precisamos reconhecer, aprender, aceitar. E então, o que eu faço com isso? Como que eu vou lidar com isso agora? Tá bom? Se você muitas vezes demonstrar uma emoção próximo de uma pessoa que está com depressão, ela pode inclusive se sentir melhor, porque ela vai olhar para você e vai falar: eu não sou o único ser humano neste mundo que passa por isso, ou que fica triste, ou que tem medo, que tem insegurança. E isso é muito comum, eu escuto muito isso durante os atendimentos, porque muitas pessoas perguntam: Ana, será que isso só acontece comigo? Você já atendeu alguém com esses mesmos sintomas ou com esses mesmos pensamentos? Sim. Histórias diferentes. Intensidades diferentes, mas sim. Ana, você também já passou por algo semelhante? Sim, também sou humana, também já tive muitos problemas, muitas preocupações, muitos medos, muitos receios. Tem tudo, cada um dentro do seu contexto de vida, né, gente, com a forma de lidar. Então a gente precisa respeitar, cuidar, zelar, abraçar. Esse abraçar que eu falo, gente, é acolher, mesmo que você esteja em outro país. Como eu atendo muito online, tem muitos brasileiros que estão no exterior e muitas vezes ficam preocupados com os familiares aqui no Brasil e ficam: mas eu não posso fazer nada porque eu tô longe. Pode, claro que pode. A gente pode abraçar as pessoas mesmo de longe, com afeto. E o afeto, ele pode ser demonstrado de várias formas, tá? Então, gente, resumindo todas as recomendações, todas as dicas que eu falei aqui hoje, eu acho que o mais bacana que a gente pode oferecer à pessoa que tem depressão é a nossa presença, é o nosso abraço, é um olhar de estou com você e não tadinho de você. Estou com você, estou aqui, tá? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu tentei sintetizar aqui bastante em relação ao conteúdo, porque senão nós vamos ficar aqui falando, né? E também para não ficar muito longo, para a gente não exagerar aí. Nosso tempo, querendo ou não, também já tá chegando ao fim. Parece que não, mas tá vendo? Rendeu. Oi, Ju!
Júlia, chegou atrasada, mas depois você olha, eu vou deixar aqui gravado, tá? Depois você assiste aqui de novo pra você se inteirar aqui do assunto, tá bom? Cida, ai querida, obrigada, viu? Eu quase não apareço por aqui, né, gente? Vocês sabem que eu raramente, ainda mais live, mas é uma coisa que eu tenho tentado organizar. Inclusive, já tem até um outro tema aí pra gente falar sobre organização também, porque senão a gente abraçar o mundo, a gente não dá conta. E isso até a psicóloga tem que aprender e colocar em prática, tá certo? Gente, ó, obrigada pelo carinho. Luísa, Kélia, Fátima, Emanuel, Sãozinha, saudade. Tayane tá aqui também. Mari, live sensacional. Muito obrigada, Mari. Espero que realmente tenha ficado claro aí para vocês, que tenha sido esclarecedor. Enviem para os amigos, para as pessoas que vocês acreditam que precisa ouvir e entender um pouquinho mais sobre depressão, tá bom? Darana, amiga, tá aí também. Gente, ó, beijo pra vocês, bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.